nós temos a convicção de que, obviamente, é preciso uma unificação das decisões dos tribunais de conta. Porque, veja, no caso do Estado de São Paulo, também, assim como o município de Belém, governado pelo PSOL, se deu um abono salarial. E é correto, porque são educadores e educadoras que estão com salário arrochado há décadas, se não anos, né? Nós tivemos uma inflação de 10 dígitos agora no período. Isso significa um arroxo salarial brutal e um congelamento do nível de vida das pessoas. Aliás, os professores brasileiros ganham muito mal. As professoras, a maioria mulheres. E nós tivemos a Lei Complementar 103 durante a pandemia, que inclusive nós votamos contra, que obrigava, no período da pandemia, a não ter nada em relação a direitos trabalhistas, à exceção de abono. Então, poderia, sim, ser dado um abono aqui. E isso passa, né, é plenamente aceitável do ponto de vista da utilização das verbas do Fundeb. Nós, por exemplo, eu recebi uma carta dos educadores lá em Porto Alegre, fazendo a disputa com o prefeito com relação da utilização dos recursos do Fundeb também para garantir, né, a defasagem de 10%. Isso que é uma defasagem que estão contando agora no último período, porque se pegar nos últimos anos, a defasagem chega a ser quase 50%, né, do salário. Então, isso é uma coisa, do ponto de vista das unificações das decisões. Poderia ser objeto de uma PEC. Eu concordo. Olha, se o prefeito ou a prefeita empenhar os recursos ainda em 2021, não poderá ser responsabilizado, seria correto. Acho que teria até adequado, teria o meu apoio, deputado Eduardo Cury. Mas aqui não, né? Aqui, claro, flexibiliza os mínimos constitucionais, obrigando a ficar na educação. É verdade o que o senhor diz no ano de 2022, verdade seja dita, embora seja um precedente perigosíssimo. Um precedente perigosíssimo em dois aspectos. Primeiro, na defasagem que nós já temos. A pandemia, eu ouvi atentamente o relator Silvio, e é verdade, a pandemia foi cruel para as pessoas. Nós vivemos quase 2 anos de enfrentamento do Covid, piorado pela gestão criminosa do Bolsonaro na pandemia. Agora, não é que nós não tivemos onde gastar na educação, porque nós tivemos 4,5 milhões de crianças que não tiveram acesso à educação por conta da internet que não chegou, o tablet que não foi comprado, e as redes municipais de ensino com os cabelos arrepiados, as professoras. E eu conheço muito a realidade da rede em Porto Alegre. Vou dar o exemplo da escola Neuza Goulart, né? Que fica no bairro Cavalhada, um bairro paupérrimo, né? De população de baixa renda, evidente que não chegou os tablets. O prefeito, à época, disse que ia dar banda larga para os estudantes, a tal da banda larga nunca chegou. Os estudantes ficaram sem poder acompanhar a escola, na prática, e um delay gigante educacional. O que fizeram as professoras? Equipes volantes que iam na casa das pessoas com atividades impressas, né, lá. Não sei se chega a ser mimeógrafo, acho que é naquelas impressoras de péssima qualidade, mas de péssima qualidade, porque essa infraestrutura não tem. Quando, em algumas escolas estaduais, não tiraram do bolso. Teve professoras que tiraram dinheiro do bolso para levar o xerox para o estudante. Então, assim, é evidente que nós tivemos uma pandemia, mas mesmo na pandemia, talvez tenha sido um dos momentos mais sensíveis da educação. Pensar em investimentos, porque eu não gosto da palavra gastos, para combater a desigualdade educacional causada pela pandemia, era uma responsabilidade, um dever do bom gestor. Eu acho que faltou coordenação nacional. Talvez o principal responsável tenha sido o MEC. É verdade que o MEC é responsável pelo ensino superior, mas numa situação de pandemia, é evidente que tu precisa de um ente, né, nacional que coordene a política nos estados e municípios. Isso faltou. Faltou, nós não tivemos essa coordenação. Uma coordenação, olha, como enfrentar a crise, acesso, banda larga, tal, né? Até para os educadores, eu fico pensando, nós temos no Rio Grande do Sul um dos piores salários da rede estadual do Brasil. R$ 1.200 de salário básico, tá? Para os educadores, 20 horas. Muitos, já trabalhadores com mais de 50 anos, sobrevivendo com salário de fome e, ao mesmo tempo, aprendendo também a lidar com as tecnologias. Quem forma os formadores? Quem forma os mediadores da leitura? Quem forma os mediadores na sala de aula? Então,
afasto esse argumento. Acho que a pandemia nos trouxe novos desafios de investimento. E acho que a preocupação central de uma boa gestão no momento que a pandemia esgarçou as desigualdades no acesso à educação. Quem tem condições, tem os estudantes, os filhos na rede privada, teve menos dificuldades. Não quer dizer que não teve dificuldades. Imagina a criança com 10 anos, acostumada com recreio, com colegas, com educação física, e daqui a pouco aula todo dia online. Claro que tem repercussões de toda a ordem para essas crianças e adolescentes. A falta de socialização traz impactos para a vida. Responsabilidade da pandemia, sem dúvida, não tinha o que ser feito. Agora, na rede privada se conseguiu esse acesso. Na rede pública, Brasil afora, a quantidade de municípios que não deram nenhum suporte de tablet foi brutal. E pensar a retomada da pandemia, veja, nós estamos falando, inclusive, de volta às aulas sem a vacinação completa. É também pensar uma rede de infraestrutura que permita não colocar as crianças e adolescentes em risco, não colocar os educadores e educadoras em risco, não colocar em risco a comunidade escolar diante de um vírus que, infelizmente, ainda não nos deixou. Ainda mais agora que nós temos uma nova variante, que pode ter impactos em novas contaminações. Então, argumento 1. Não é possível gastar porque está acabando o ano. É possível gastar abono salarial, empenhar reformas e, claro, buscar uma jurisprudência nos tribunais. Concordo. Acho que essa talvez deveria ser a PEC que nós estivéssemos votando. Aí teria não só o meu apoio, como o meu empenho, que é correto. 2. Não tem o que gastar porque a pandemia dificultou, então nós precisamos protelar para não ter o mau gasto. Quem não gastou na pandemia é que tem má gestão da educação. Porque a pandemia nos exigiu mais para garantir a educação pública. Embora, ao não ter uma centralização nacional, nós tivemos uma dificuldade em boa parte das redes, e aqui eu também não quero desconsiderar exemplos exitosos de gestores e gestoras que conseguiram garantir o tablet, garantir a internet, garantir políticas de mediação, mas foi uma ampla minoria no Brasil, lamentavelmente. Lamentavelmente. 3, as entidades têm uma preocupação que é a mesma preocupação do pessoal. A flexibilização aqui é a porta para a flexibilização geral. É a porta para uma flexibilização que há muito tempo os neoliberais de plantões querem, que é diminuir os investimentos nas áreas sociais, vide a PEC do Paulo Guedes, que está no Senado da República, ou mesmo gestores que não querem ter, e eu vou usar os argumentos deles, porque não são os meus, não querem ter os gastos engessados. Como se a educação fosse engessamento e não investimento. Nós estamos falando de futuro. Aqui na CCJ, volta e meia, volta a pauta do populismo penal. Bom, quer resolver o tema da criminalidade, ou pelo menos diminuir? Investe em educação. A cada 1 ano que a criança fica na escola após a 5ª série, diminui 10% a chance de envolvimento na criminalidade. Segundo o doutor Sidney Brususca, que durante muitos anos foi o principal responsável da vara de execuções criminais do Rio Grande do Sul. Uma pessoa com trajetória ilibada. Indiscutível a teoria e a prática que o doutor Sidney Brususca deixa para enfrentar o tema do sistema carcerário no sentido de uma política de redução de criminalidade. Então, terceiro argumento também. Estamos aqui com a nota do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é uma nota também muito crítica ao PL 13. Os recursos da educação precisam ser investidos anualmente nas ações de manutenção e desenvolvimento de ensino, inclusive na valorização dos profissionais da educação. Pouquíssimos são os municípios que ainda não atingiram o percentual mínimo de 25%. São menos de 7% dos municípios brasileiros, gente. Este ano, sendo que parte significativa dessa condição anormal se deve ao reajuste zero, nulo, do piso do magistério em 2021 e a Lei Complementar 173, que impediu reajustes e progressões nas carreiras dos servidores das 3 esferas em 2020 e 2021. Faço o preâmbulo aqui, nós votamos contra. Se não me engano, fomos um dos únicos partidos a votar contra esse projeto de lei na época, que eu dizia, eu era líder, isso será usado nos estados e municípios para congelar salário de educadores. Dito e feito, é o que nós estamos vendo. E agora os gestores dizem que tem dinheiro sobrando, mas o salário do trabalhador está congelado. Está congelado no momento de inflação de 10 dígitos, é isso? De mais de 2 dígitos, perdão, 10 dígitos seria, de mais de 2 dígitos. Volto à nota.
Volto à nota do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação. Portanto, tal como se aprovou no PL 3.418 de 2021, na semana passada, poderão os gestores com eventuais sobras dos recursos proceder ao rateio desses valores entre os profissionais de educação em parcela única, na modalidade de abono, sem necessidade de flexibilizar a regra constitucional de vinculação de impostos para a área educacional. O Estado de São Paulo, eles usam como exemplo na nota, e está usando esse modelo, tornando inócua a PEC 13. E aqui nós estamos falando de alguém que é oposição, de um partido que é oposição ao governo de São Paulo. Agora, nós demos o exemplo de casa. Em Belém do Pará, onde nós governamos, fizemos a mesma coisa. Um abono salarial de R$9 mil para os trabalhadores em educação. O prefeito Edmilson, tendo essa sobra, garantiu aos educadores. Recursos, sim, para garantir dignidade, recursos para garantir valorização, recursos com a preocupação de quem também quer formar mediadores, recursos para garantir o mínimo do combate à desigualdade. É uma vergonha. Os educadores no Brasil ganham uma miséria, gente. Falando sério aqui, honestamente. E não tem juiz, não tem deputado federal, não tem médica, não tem nenhuma profissão que não tenha sido formada por um trabalhador de educação, um professor ou professora da rede básica de ensino, depois do ensino médio. É uma das profissões mais dignas e mais necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade. Colocar a PEC 13, inclusive, é inviabilizar que esses trabalhadores possam ser valorizados. E aí os gestores dizem, se não aprovar, eu vou ser obrigado a dar um abono, eu vou ser obrigado a dar licença. Que tragédia um gestor que pensa assim, que é obrigado a reconhecer aqueles que constroem a política de educação. É uma tragédia pensar assim, de que ser obrigado a garantir um abono aos trabalhadores em educação é uma pena, porque é o que nós estamos ouvindo. Então, não posso conceber essa ideia de que não tem alternativas. Tem 3 ou 4 alternativas factíveis e talvez a primeira delas talvez seja a mais importante. Claro, eu refuto a ideia de que a pandemia não permite ter gastos em educação. A pandemia exigia ter mais investimento em educação, sobretudo na área tecnológica. E nós não tivemos muitos gestores Brasil afora que fizeram essa revolução na educação. Tivemos, é claro, não vou jogar água com o bebê, mas faltou centralização nacional. Faltou centralização nacional, faltou política pública de Estado, fato. Nós temos menos de 7% dos municípios brasileiros nessa situação de não ter liquidado, não ter investido os 25% constitucionais na área da educação, né? Agora, nós vamos fazer uma PEC que abre um precedente na Constituição para retirar ou flexibilizar uma das maiores conquistas da educação pública brasileira, para responder a uma minoria que poderia dar abono salarial e poderia empenhar obras e poderia ter feito um outro gasto, um outro investimento no período. E vamos abrir um precedente para que no ano que vem se diga, é 25%, mas 5% que sobrou é 30%, não consigo. Vamos flexibilizar, que é isso que acontece quando se abre uma porteira. Pode não ser nem a ideia da maioria que está defendendo esta PEC aqui na CCJ. Não estou fazendo juízo de valor das posições, mas é o que acontece quando nós aceitamos flexibilizar cláusulas pétreas. Então, nós estamos contra esta tentativa de flexibilização de uma cláusula pétrea que é fundamental para os investimentos em educação. Investimentos que têm perdido ao longo dos anos. O Brasil vive uma política de austericídio. São políticas de fechamento de escola, são políticas de terceirização da educação, são políticas de desmonte da rede básica, são políticas que não levam em consideração a necessidade de ter ginásio, biblioteca, computador nas escolas. Biblioteca, que é o centro ou o coração do processo de ensino-aprendizagem, diz aqui uma bibliotecária, metade das escolas não tem. Como que não é possível empenhar esses recursos e comprar livros didáticos e paradidáticos? O que é útil para as crianças, o que é útil para a biblioteca, o que é útil para o livro e para a leitura, o que é útil para o setor livreiro, o que é útil para o desenvolvimento educacional, inclusive para pensar a retomada a partir do ano que vem. Então, possibilidades tem. Nós não estamos aceitando esta lógica, junto com a campanha nacional de defesa do direito à educação básica, como junto com a CNTE, não aceitamos esta lógica e, portanto, somos contra a PEC 13.